alguma coisa desse tipo. Tá lá, agora curti. Deixa eu organizar aqui pra gente fazer a nossa chamada. Já botei presença aqui, tá? Gente, a aula de hoje é uma aula pra gente complementar, sabe? Tecnicamente, a gente não vai terminar o conteúdo, tá? A gente não vai terminar o conteúdo. A gente vai falar sobre ligações covalentes hoje. Na aula que vem, a gente fecha todo o pacotão. Aí, na avaliação de vocês, cai os módulos até ligação covalente, certo? Até esse assunto, ligação covalente, cai. Não é um assunto difícil, tá bom? Eu vou botar aqui nono B, dia 21. Rapaz, o tempo tá passando, viu? O que tá acontecendo? Quinta. O que tá acontecendo? Não, mas... é a mesma coisa. Vou fazer a chamada. Essa galera que tá chegando aí, um pouquinho atrasada. Ana Clara tá aqui. Senhor Augusto Araújo, sem a câmera ligada? Muito estranho. Camille tá aqui. Giovana tá aqui. Querido Guilherme tá aqui. Iane não chegou ainda. Heloísa também tá aqui. Heloísa, senti sua falta semana passada. Aí, agora sim apareceu esse cara bonito aí todo dia pra embelezar o meu dia, rapaz. Chega meu dia fica mais bonito quando acontecer esse povo bonito. E cadê? Guilherme? É mesmo, cara? Oi. Tu tem 3 faltas, tu não veio, tu assistiu a sua aula nem na última sexta, nem na última quinta, bicho. O que foi que teve, patrão? Alguma coisa aconteceu? Internet, velho. Ô, velho. Rapaz. Vamos ter que comprar uma internet aí melhor, né, bicho? Vamos ver lá na AliExpress, ver se acha internet melhor pra você aí, porque... Tem que fazer uma vaquinha pra mim, pô, pra botar a internet boa aí. É, né? A gente pegar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tem o nome de rico aqui. Deixa eu ver o nome de vocês aqui. Vou ver aqui na minha lista. Iene Luiz Mota Serafim. Olha que nome poderoso, né? Camila Boaventura. Boaventura é nome de rico. Cadê? Camila tá aí? Camila? E aí, Camila? Libera a sua internet pra todo mundo aí, pô. Porque com o nome desse, a sua internet com certeza dá pra abastecer a cidade todinha de Coité. E ainda ninguém larga. Né? O nome Boaventura, né, gente? Com o nome desse, cara, a internet deve ser, ó... top. Tem uma aluna aqui que eu tô tentando convencer que ela foi a internet dela. Se ela liberar o Wi-Fi pra todo mundo tem acesso. Com nem 4 pontinhos é, né, do Wi-Fi dela, 5 pontinhos. Tá? E as más línguas dizem que a internet dela é tão boa, que abasteceria praticamente metade da Bahia. E, pô, divide com a gente essa internet, né? Iane, tudo bom, Iane? Como é que você tá? Bom dia, tô bem. Bom dia. Mas depois desse bom dia seu agora, chega meu coração, deu uma explosão de felicidade. Muito obrigado. Tô melhor agora. Igor Jackson tá aqui também. Só que não fala nada, né? E aí, Igor, como é que você tá, bicho? Dá um oi pra gente aí lá. E aí, professor? Ave Maria, que vozeirão, bicho. Olha. Tudo em paz, né, patrão? Tudo bem, e você? Que bom, cara. Tô melhor agora que eu tô ouvindo essa voz exuberante ecoando nos meus ouvidos. Quem falou? E Edu tá aqui, viu? Eu vi, você já falou comigo, patrão. Tamo de boa aqui. Beleza. Cadê Dona Júlia? Não chegou ainda. Kaila. Cadê Kaila? Kaila tava aqui, porque eu não tô vendo Kaila. Kaila tava aqui que eu lembro. Carol. Opa, vem. Mas vai lá. Quando você... Carol tá aqui. Lara Almeida também tá aqui. Lara Camille. Rapaz, o trio Lara, né, velho? Lara Almeida, Camille e Laura Rezedá. Ô, Laura Rezedá, você é a prima de Maria Laura, né? Só sim, professor. E aí, é difícil aturar ela? Eu sou tão legal. Pense. É doidinha? Ixi, Maria. Chatinha, doidinha. Ave Maria. Outro dia eu mandei um áudio pra ela, quase 5 minutos. Ah, não. Olha, eu já vi a amizade terminar por causa disso. Áudio de 5 minutos? É um Não. áudio de 5 minutos, bem nessa base aí. É melhor Não. podcast. É um podcast, pô. De 2 minutos quando a história é grande. Cara, Não, áudio... velho, você demora muito pra contar pouca coisa. E começa assim, ó.
Aí começa esses áudios, já. Rapaz, eu tenho uma coisa pra te contar. Meu irmão, pense, você não vai... Rapaz, gente, é uma coisa muito séria pra te contar. Eu não sei se eu te conto de tão sério que é pra te contar. De 100 palavras de Augusto, 60 é tipo. É isso que rola. Não, não é só Augusto não, cara. Eu tenho um bocado de gente que passa por isso. Maria Reza tá aqui, Matheus Brandão. Cadê? A figurinha tá aqui, não tá? Tá. Matheus com H. Ô, Pedro Henrique, Renan. O senhor sabe. Tá. E aí, professor? Eita, Pedro, eita, Renan. Deixa eu falar. Deixa, eu tô terminando a chamada, Maria. Pode falar. Pode falar? Oi? Maria? A internet caiu. Vai falar, não, Maria? A internet caiu mesmo. Ai, ai, ai. Deixa eu falar e fica muda. Meu Deus do céu. Enfraquece a amizade. Enfraquece a amizade. Bora. Fiz a chamada que eu tinha que fazer para vocês. Eu vou abrir aqui o livrinho de vocês, o módulo digital, cadernos digitais, 9º ano, porque a gente vai dar continuidade ao conteúdo que nós já estávamos trabalhando, tá? O objetivo é a gente dar prosseguimento para o assunto de ligações covalentes. Tá? E aí a gente vai parar justamente da onde a gente parou. A gente vai continuar da onde a gente parou. Split screen, ligações covalentes. Aqui para cá. Isso aqui fecho. Isso aqui eu fecho. Isso aqui também fecho. Eu abro isso daqui. Eu saio dessa página. Apresento isso daqui para vocês e eu vou começar a fazer o quadro novo. Vocês estão me ouvindo então, gente? Foi só a Maria que caiu mesmo ou ela que ficou muda do nada? Então, né? Tá. Ela caiu ou tá indo aí? Na hora que ela ia falar, a internet dá um signal nela, né? Bora lá, gente. Olha, assunto, tá? Concentra aí, peguem o foco e vejam o que vocês precisam ter a mais para poder ir adicionando informação. A gente vai falar sobre ligação covalente e a gente vai dar continuidade do que a gente já falou. Vocês lembram que a gente falou de ligação iônica, né? O que vocês lembram de ligação iônica? Traz aí a informação pra gente só retomar um pouquinho. Hein? Como é que é a ligação iônica? Eu fico pensando, será que essa turma tá conectada ou eles caíram? Porque ninguém tá falando. Estamos ouvindo, rapaz. Só estão ouvindo, né? Maria Reza, até agora eu espero que fale comigo e nada. Tudo bem, fiquei no vácuo, não foi, Heloísa? Fiquei no vácuo. Vixe. Foi. Depois aí, tá vendo? Ô, Lara, é assim com você também? Deixa no vácuo assim direto, né? Eu não converso muito com Laura, não, é difícil. Laura, Não, eu tô falando de Laura falando de Maria, porque né, ela tá aqui meia hora esperando Maria falar e me deixando no vácuo, literalmente. Eu falar o quê? Olha aí, ó, tá vendo? Eu tava pensando que você estava falando de Lara. Tá vendo, Lara, como é que é a vida? É tudo isso, todo dia, né, Lara? Que você acompanha esse negócio aí, né? Todo dia essas mensagens desse jeito, né? Pois é, professor. Você sabia, professor, que eu tenho 3 primas nessa sala? Vixe, Maria! Além de Lara, quem? Ana Clara e Zara. Tá, meu Deus do céu, gente. Eu, Zara, Ana Clara e Lara. Meus pêsames, viu? Eu sei que desafio na vida de vocês, viu? Que desafio. Ana Clara não vive sem mim, professor. Oxi. Eu capturo ela todo santo dia. É mesmo, Clara? Mentira, Meu Deus, ela me Clara. liga todo dia. Eita, é muito amor. É muito amor. Mentira, tem uma mensagem aqui gravada. Opa! Isso daí tá parecendo uma discussão de E as Senado, duas um atendem. político chamando outro. O CPI da Covid aí, ó. Bora pra aula, gente. É só pra gente dar uma descontraída, mas bora pra nossa aula agora, tá bom? Seguinte, bora lá. Concentração. Foi. Ligações covalentes. Olha, a gente falou da ligação iônica. Como ninguém quer abrir o microfone pra falar comigo sobre isso, só quer falar das amizades aí, das primanhadas, tudo. O que é que rola? Na ligação iônica, a gente conversou que ela acontece quando há distribuição... Distribuição não, quando há... como é distribuição? Doação. Quando há doação de elétrons. Ou seja, quando o elemento ele doa o elétron para outro elemento e com isso ele vai fazendo vai criando cargas diferentes e se juntam. Ligação iônica.
acontece entre metal e ametal. Por quê? Porque metais têm essa característica de doar elétrons e ametais ele tem a característica de receber elétrons, certo? A gente falou até da eletronegatividade sobre isso. Falamos da regra do octeto, falamos da distribuição eletrônica, da camada de valência, falamos todo esse processo. Na ligação covalente, o que acontece? Ela acontece diferente da ligação iônica. Enquanto na ligação iônica existe a doação de elétron, na ligação covalente há o compartilhamento. Não foi não. Há o compartilhamento de elétrons, tá? Como assim compartilhamento? É uma analogia que eu gosto de usar, é bem simples assim, mas dá para vocês entenderem. É o seguinte: sabe quando vocês estão com vocês, os amigos, né? Todos estão reunidos. Aí tem sempre alguém que tá com fone de ouvido e tá ouvindo uma música. Nossa, rapaz, que musicão. Pera ainda. Ou não sei quem, ouça aqui essa música comigo. Aí pega o fone de ouvido e passa pra pessoa. O que acontece? O compartilhamento de elétrons é mais ou menos como vocês compartilham esse momento de ouvir música juntos. Por quê? Porque observa aqui. Você tá ouvindo a música. Aí o seu colega vai começar a ouvir a música. Aí vocês estão ouvindo a mesma música, compartilhando ela. Ou seja, a música está no meu celular e eu estou compartilhando para ouvir com o meu colega ao mesmo tempo através do meu fone de ouvido. Então, as duas pessoas, como se fossem os átomos, estão ouvindo a mesma música, tá? Porque um compartilhou com o outro. Quando a gente fala de ligação covalente, esse compartilhamento ele acontece com os elétrons, tá? Então, são dois átomos que simplesmente vão pegar um elétron e vão compartilhar com o outro, tá? E aí, ao compartilhar esse elétron com o outro, ele consegue ajudar a estabilizar esses elementos, certo? Bora lá. Quando acontece o compartilhamento de elétrons, ele vai acontecer da seguinte forma. Sempre vai ser um ametal com um ametal, tá? Quem já trabalhou. Vai ser um ametal com um hidrogênio. E por último, um hidrogênio com outro hidrogênio. Então, esses são os grupos que vão acontecer o compartilhamento de elétrons. Ametal com ametal, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Deixa eu pegar a imagem aqui atrás no livro de vocês. Tem uma imagem que a gente viu, que a gente trabalhou sobre tabela periódica, ela meio que divide os grupos em três, né? A gente falou, né? Classificação dos metais, ametais e gases, ametais e gases nobres, né? Que são as principais. Eu vou voltar para a página que eu estava pronto. Eu estou fazendo acompanhando o livro de vocês, certo? É isso daqui. Quando eu falo que vai ter uma ligação química entre os ametais e o bendito do hidrogênio, ele vai incluir esses elementos de cá. Então, esses elementos, eles vão fazer parte com esse elemento aqui, ó. Somente, eita, que quadrado bonito. Quadrado bonito, Matheus. Bora, professor. Bora, professor. Faz o negócio direito, professor. Que dificuldade. Pronto. Então, esses elementos aqui são eles que fazem ligação covalente. Todos os outros elementos aqui que são metais, eles não participam da ligação covalente. E por que esses elementos? Porque eles não costumam doar seus elétrons. Eles costumam apenas compartilhar seus elétrons. Por quê? Basicamente, eles têm muitos elétrons na camada de valência e por conta disso eles não conseguem passar esses elétrons. Ou eles faltam poucos elétrons para chegar na sua estabilidade. Lembrando que a gente fala da regra do octeto, mas tem alguns elementos que fogem à regra do octeto, que a gente não vai especificar. Mas o exemplo clássico é o hidrogênio. O hidrogênio ele foge da regra do octeto. Por quê? Porque o hidrogênio ele não precisa ter 8 elétrons na camada de valência para ficar estável. Ele precisa de 2. Porque a primeira camada, lembra a camada 1? Camada 1, camada L, precisa de 2 elétrons. Aí vem a camada 2, que precisa de 8. Aí vem a camada 3, que é 18. E assim segue, né? Aquele processo. E na regra de distribuição eletrônica, a gente falou que tem algumas regrinhas, né? A última camada não pode ter mais que 8 elétrons na camada de valência. Se tiver mais que 8 elétrons, você repete a anterior e coloca os elétrons que tiverem sobrando. Se anterior não for 8, você bota 8. Tem todas umas regras que a gente já conversou. A gente não vai retomar agora. Aí, em cima disso daqui, o que eu preciso saber também? Uma outra informação que é bem legal saber é essa de cá. Basicamente, quando os átomos... Vou pegar todo o livro de vocês aqui. Ó, quando os átomos se unem por ligações covalentes, eles formam
Calma, Matheus, você consegue. Moléculas, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem o termo molécula, ele está entrelaçado a um composto que ele é formado por átomos ou por ligações covalentes, tá bom? Ouviu? A molécula é ligação covalente. A molécula da água, a molécula de água, molécula, ligação covalente, tá bom? É geralmente assim que a gente ouve. A gente não ouve molécula de sal, tá? A gente ouve cristais de sal, que é iônica, certo? Pronto. Então, essas informações são as informações importantes. Em relação a isso agora, a gente vem para cá para mostrar como é que acontece uma ligação covalente. Para começo de conversa, eu vou fazer a ligação covalente, 3 ligações covalentes bem simples. Botei até grandão aqui para a gente ver. A primeira, eu vou fazer a mais simples de todas, que é o do hidrogênio, que é o famoso H2, certo? Observa como a gente vai fazer. Primeiramente, quando eu olho toda essa formulazinha aqui, eu percebo isso daqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios. Isso significa que eu tenho dois átomos de hidrogênio nesse composto. E eu preciso pegar esse composto e converter ele para essa representação. Quando eu pego no livro de vocês, eu tenho aqui mais ou menos uma ideia do que acontece. Eu vou participar dele, apago e a gente vai fazer a nossa construção dessa molécula. Observe o que acontece aqui. Eu tenho 2 hidrogênios. Quando eu venho para essa tabelinha bonitinha aqui, eu sei, tá? Eu sei que o hidrogênio... Eita, Matheus. Eu sei que o hidrogênio, ele está aqui, ó. Aqui está o hidrogênio. E eu sei que esse grupo de cá é o grupo 1, ou família 1A na notação antiga. Esse 1 significa o quê? Que ele tem um elétron na camada de valência. Assim como aqui é o 2, e eu sei que esse 2 significa que tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, todos os elementos dessa linha têm 2 elétrons na camada de valência. A gente falou sobre isso na aula passada. Bom, aí o que acontece? Como eu sei que o hidrogênio tem 1, eu também sei que o hidrogênio, para se estabilizar, ele precisa apenas de 2 elétrons. Certo? Quem levantou a mão pode perguntar, Yane. Professor, licença. Por Não favor. é uma dúvida, mas eu não estou conseguindo visualizar o que o senhor está mostrando. Então eu vou sair e volto da aula, certo? Tá bom, ótimo. Veja aí, se tiver problema, você avisa aqui que eu faço a projeção eu projeto a própria tela É o projeto aqui no Meet, tá bom? Certo. Vai lá. Então é o seguinte, ó. Então, observa como acontece essa ligação. Eu vou ter 2 átomos isolados de hidrogênio. E esses átomos, eles vão buscar a estabilidade através da união entre eles. Quando eu faço essa união, os 2 átomos, cada um vai compartilhar o seu elétron com o outro. Então, esse elétron vai ser compartilhado com esse hidrogênio e esse elétron compartilhado com esse hidrogênio. Quando acontece esse compartilhamento, o que acontece? Os 2 hidrogênios, eles vão ficar mais próximos e vão ter 2 elétrons compartilhados. Ou seja, cada um dos hidrogênios vai ter o seu elétron com um elétron compartilhado do colega. Então, vamos ter 2 elétrons compartilhados e eles vão estar estáveis. Certo? Essa é a visualização que a gente consegue ter na hora de ver esse compartilhamento. Na prática, como é que a gente monta isso? Olha, eu vou pegar aqui 2 hidrogênios. Então, eu vou ter 2 hidrogênios aqui. Ó. Um hidrogênio aqui, eu vou botar até de cores diferentes. E um hidrogênio aqui. Um vermelho e um azul. Tá? 2 hidrogênios. Massa. Aí, como é que eu vou fazendo passo a passo para descobrir como é que é essa ligação? Eu tenho 2 hidrogênios. Eu sei agora, né, que a gente viu na tabela. Conseguiu, Iane? Deu certo? Eu vi que eles têm um elétron na camada de valência. Ele tem um elétron na camada de valência. Aí, que bom, Iane. Eu vou pegar esses 2 hidrogênios e vou literalmente colocar um elétron em torno dele, representando essa camada de valência. Em um eu vou botar um elétron azul, no outro eu vou botar um elétron vermelho. Certo? O que acontece? Esses 2 elementos, eles vão fazer uma ligação química entre eles. Como é que vai ser essa ligação? Os elétrons, eles vão tender a se aproximar para fazer o compartilhamento. E esse compartilhamento, a gente representa através... Eu consigo, gente. Eu sei que eu consigo. Não tô conseguindo, velho. Bora lá. Será que porque tá muito longo aqui ele não tá conseguindo distinguir? Pera aí, bora ver. Eu vou conseguir isso, tenho fé em Deus. Vai ficar assim mesmo. Não consegui.
Esses hidrogênios, eles acabam compartilhando esses elétrons. Aí essa caixinha que eu estou fazendo, ela representa justamente esse compartilhamento. O hidrogênio vermelho, ele vai ter o seu elétron vermelho mais o elétron azul fazendo parte dele. E o hidrogênio azul vai ter o seu elétron azul mais o elétron vermelho fazendo parte dele. Então, quando a gente vai contar todos os elétrons que tiveram em torno do elemento, mais os elétrons que foram compartilhados. No caso, o único elétron que a gente tem de hidrogênio é um, que é esse de cá. E ele compartilhou esse outro de cá. Então aqui, ó, esse hidrogênio tem um elétron vermelho e outro elétron azul. Ele está compartilhado. E o azul é a mesma coisa, só que no caso do azul, ele recebeu o compartilhamento do vermelho. Então o azul vai ter um elétron azul e vai ter o elétron vermelho que veio compartilhado do hidrogênio. Aí a gente faz essa representação aí. Como a gente costuma visualizar isso? Cara, essa representação é comum que a gente visualize da seguinte forma. É comum que a gente visualize da seguinte forma. Ó. Que vocês tirem essa representação e a gente veja um tracinho entre esses elementos. Esse tracinho, ele diz que há a união, o compartilhamento de um elétron do hidrogênio com um elétron do outro hidrogênio, tá? Não precisa botar os pontinhos identificando. Esses pontinhos é só para vocês verem de onde vem o compartilhamento. Então aqui a gente vê como é que funciona o compartilhamento do primeiro elemento químico, que é o hidrogênio. E no caso dele, ele é aquele grupo, aquele elemento que vai fazer a exceção. Simplesmente porque ele só precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Ele não segue a regra do octeto. Tá? Bora agora ver outros elementos que seguem essa regra do octeto. E vai fazer ligações diferentes. Continuando com esse blocão aqui de ligações monatômicas, substâncias simples que a gente vai falar hoje, eu vou trazer agora o do oxigênio, que é o O2. Tá? Cara, oxigênio O2. Se tem O2, eu sei que eu vou utilizar 2 moléculas de oxigênio. Eu vou deixar elas representadas aqui. Agora, eu vou primeiro, para descobrir tudo sobre o oxigênio, eu venho na minha tabela periódica e vou buscar o oxigênio. Bom, como eu já sei as coisas do oxigênio, eu já vou adiantar para vocês. O oxigênio, ele fica nesse composto aqui, ó, nessa posição. E aqui é o grupo 16. Por ser o grupo 16, olha, esse 6 significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá bom? Os elétrons na CV, que é a camada de valência. Tá bom? Pronto. E aí, então, o que é que eu vou fazer? Se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, eu vou colocar esses 6 elétrons aqui. Só que eu vou colocar sempre em pares, ó. 2, 2, 2. 6 elétrons. O de cá também vou botar em pares. 2, 2, 2. 6 elétrons, tá vendo? 6 elétrons. O que é que eu preciso fazer para o oxigênio chegar na estabilidade? Eu preciso fazer com que o oxigênio tenha 8 elétrons. Para fazer 8 elétrons, eu preciso compartilhar o oxigênio, um elétron de um oxigênio com outro. E aí a gente vai fazer esse compartilhamento e vai começar a contar. Eu vou puxar para o centro para vocês verem que estão sendo compartilhados, certo? E aqui, ó, bora fazer o primeiro compartilhamento. Esses 2 elétrons, eles estão sendo compartilhados. Vou até subir um pouquinho. Estão sendo compartilhados. Na hora de contar, observa comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons vermelhos que fazem parte do átomo vermelho. E aí ele ganhou esse elétron aqui, ó, do compartilhamento. Então o elétron vermelho, o oxigênio vermelho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o azul, mesma coisa, com todos os elétrons azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele ganhou um vermelho, 7. Os 2 elementos têm 7 elétrons. Eles estão estáveis? Não. Porque para estar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Como eles não têm 8, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar mais 2 aqui. Pode falar. Essa questão de ter 8 elétrons serve para todos? Olha, como eu falei para vocês, eu falei logo no primeiro. O primeiro elemento que nós temos aqui é o hidrogênio. O hidrogênio, ele precisa de 2 elétrons. Tá? Existem exceções. Mas a grande maioria das vezes que forem trabalhar com isso aqui serão a regra do octeto, serão 8 elétrons, tá? Ah, sim. Tem exceções. Quando a gente for trabalhar com elementos que não são exceções, isso vai ser descrito para vocês. Certo? Certo. Tem outros elementos, acho que é o
Boro, o boro são 6 elétrons. Na camada de valência ele tá ok. Mas é uma exceção. Aí quando tiver uma questão sobre essa exceção, fala, ó, gente, o boro é uma exceção, ele se estabiliza com 6 elétrons. Então, por favor, façam a distribuição, façam as ligações do boro e organize isso para mim, entendeu? Olha o que vai acontecer, vocês vão contar apenas 6 elétrons. Olha como ficou essa distribuição agora, ó. Bora ver o do azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio agora, como ganhou 2 elétrons compartilhados, está com 8. Perfeito, estabilizado. Do vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o vermelho tinha 6 elétrons, ganhou mais 2 azuis, ficou equilibrado. Ficou 8 de lado, 8 do outro. Então, esses elementos se equilibraram. E como é que fica essa representação? Essa representação, claro que a gente não vai usar o hidrogênio, né? Vou botar o oxigênio. E agora vai ter 2 tracinhos. Por que 2 tracinhos? Porque os 2 tracinhos vai indicar que há 2 compartilhamentos de elétron aqui. Tá? Vai indicar que há 2 compartilhamentos de elétron. E esse compartilhamento estabiliza a equação. Perceberam como é que faz? Tranquilo nessa fase? Agora fazer mais um. O nitrogênio. Gente, eu estou fazendo os modelos simples primeiros. Depois eu vou fazer um pouco mais complexo. Por que eu estou pegando esses 3 elementos? Porque eles 3 fazem ligações diferentes, apesar de ser ligações covalentes. E é isso que a gente está estudando aqui. O nitrogênio, na minha tabelinha aqui, ele fica nesse ponto de cá, nitrogênio. E eu sei que o nitrogênio faz parte do grupo 15. Por que eu sei, professor? Porque é só contar 1, 2, 3, 4, chega aqui no 15. E aí, 15, se C16 que tem os 6 é 6 elétrons, 15 que tem os 5 é 5 elétrons. Então agora eu sei que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. E aí eu vou organizar. Como eu já sei como é que é a distribuição dele, eu já vou organizar de uma forma que facilite minha vida. Mas o recomendado é que você distribua sempre de 2 em 2 elétrons. Então eu vou distribuir 2 elétrons aqui. São 5 elétrons, né? Eu vou distribuir 2 aqui e vou botar o terceiro aqui. O nitrogênio tem 2 elétrons e eu vou pegar os outros 3 e vou botar aqui. Bom, essa é a distribuição do hidrogênio e do nitrogênio. 5 elétrons, como a gente tinha visto. Agora o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar os elétrons até o momento onde ele tenha também 8 elétrons para se estabilizar. Então bora lá. Compartilhou esses 2 primeiros aqui. Eu não estou conseguindo, gente. Eu não estou conseguindo fazer meus quadradinhos bonitinhos aqui. Eu estou até com dó disso. Pena. Compartilhou 2 aqui. Eu já vou compartilhar direto, porque eu já sei que ele vai precisar de mais elétrons para compartilhar. Pronto, para deixar bonitinho. Temos esses 2 e temos esses 2 aqui compartilhados. Ele compartilhou tudo isso de elétron. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso ver se, ao compartilhar esses 3 elétrons, ele estabiliza. Cara, o nitrogênio tinha 5 elétrons na camada de valência. Para chegar em 8, ele precisava de 3 elétrons. Por isso que eu já fiz esse compartilhamento dos 3 elétrons. O que eu faço agora? Eu vou conferir contando os elétrons compartilhados. Então eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, eles compartilhados. 6, 7 e 8. 8 elétrons compartilhados no nitrogênio vermelho. Perfeito, estabilizado. Tecnicamente, no azul, a mesma coisa. Ó, temos 5 azul, 6, 7, 8. 8 elétrons compartilhados. Então, os 2, eles agora estão ok. E aí, como é que eu faço essa representação do nitrogênio com nitrogênio? Cara, se eu tenho 3 ligações aqui, 3 compartilhamentos, eu vou colocar 3 tracinhos. Tá? E aí, lembrando que cada tracinho desse é o compartilhamento dos elétrons, porque os elétrons sempre ficam em pares. Então, eu estou compartilhando 2 elétrons, cada um deles 2 vezes, 3 vezes. Bom? Então, assim a gente chega nesses compartilhamentos. Entendidos, pessoal, essa parte? Tá tranquilo? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Certo? Aqui, logo de quebra, vocês estão vendo 3 representações. Aqui é muito comum utilizar. A gente tem uma representação que a gente chama de representação molecular, com a fórmula molecular. Que é isso de cá, ó. Aqui é uma representação da fórmula molecular. Nessa representação, você coloca o elemento químico e a quantidade de átomos desse elemento químico.
Aqui tem H2, significa que tem dois átomos de hidrogênio. Aqui tem O2, significa que tem 2 átomos de oxigênio. E aqui N2 significa que tem 2 átomos de nitrogênio. Aí fala, professor, se aqui fosse, sei lá, bora chutar assim, N5 ou H5. H5 seria 5 átomos de hidrogênio. Tá? Por exemplo, aqui, olha um exemplo que a gente tem. Uma substância composta, um CH4. O CH4, o que significa isso daqui? Significa que eu tenho um átomo de carbono e eu tenho 4 átomos de nitrogênio fazendo esse composto. Tá? É essa a relação que é feita quando a gente vê esses elementos. Aí temos 2 fórmulas de poder visualizar essas ligações, né? No caso das ligações covalentes. Tem uma de Lewis, que é justamente você colocar as bolinhas um na frente do outro, mostrando essa ligação. E temos a estrutural. A estrutural é como se você botasse as linhas mostrando essas ligações, tá? Essas linhas, não precisa dessas bolinhas vermelhas e azuis, não. Isso aqui eu só botei para visualizar. Somente os tracinhos. H, tracinho H, significa que tem uma ligação. Oxigênio, 2 tracinhos oxigênio, significa que tem 2 ligações dos 2 tracinhos. E os 3 tracinhos, significa que há 3 ligações, tá bom? Entendeu essa parte? Sim. Bora para outra parte aqui. Quando a gente for falar sobre compostos diferentes fazendo ligações diferentes. Agora, eu vou pegar um outro tipo de composto, certo? Que é o CO2. O que foi que eu estou pegando aqui de diferente? Cara, eu estou pegando 2 elementos bem diferentes, o carbono e o oxigênio. Certo? E e são 3 átomos de carbono. Eu estava trabalhando com 2, agora eu estou trabalhando com 3. Como é que eu faço a organização deles? Olha, o nitrogênio e o oxigênio a gente já sabe. O que a gente não sabe ainda é o carbono que está aqui. E esse carbono, ele está fazendo parte do grupo 14. E grupo 16, o 6 de 6 elétrons. O 15, o 5 de 5 elétrons. O 14, o 4 é de 4 elétrons na camada de valência. Tá? Então a gente vem para cá e já organiza. Eu vou anotar aqui para ficar claro. A gente sabe que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. E a gente sabe que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Bom, de forma bem simples nesse primeiro momento, quando vocês veem um elemento com mais de 2 átomos e você precisa organizar exatamente onde vai ficar cada um deles, o que é que vocês precisam situar? Vou ver o seguinte, o elemento que tiver o menor número de átomos na fórmula, ele sempre vai ser o elemento central. E aí, depois, os demais elementos eles vão ficar no entorno desse composto. Essa é a primeira informação que vocês precisam saber, tá? Mas para frente a gente vai falar. Olha, o elemento que conseguir fazer mais, que precisar fazer mais ligações para se estabilizar, fica no meio. Aí vocês veem aqui o carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência, precisa de 4 elétrons para se estabilizar. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, só precisa de 2. Como o carbono precisa de mais, ele fica no meio. Certo? Então, bora lá fazer aqui. Bora botar o carbono no meio. E aí, eu pego os oxigênios e simplesmente eu coloco eles distribuídos. Para ficar mais bonitinho, a gente coloca um do outro lado aqui. E agora, eu vou para a organização do número de elétrons. Eu sei que o carbono tem 4 elétrons. Então, eu vou colocar em pares. 2 aqui, eu vou colocar 2 aqui. Eu já estou colocando aqui porque eu sei que eles vão fazer ligação com o oxigênio. O oxigênio, eu sei que tem 6 elétrons, né? A gente acabou de falar sobre isso. Eu boto em pares também. 6 elétrons aqui. 6 elétrons aqui. E aí, eu vou buscar agora estabilizar os elementos. A melhor forma de fazer essa estabilidade é você deixar o elemento central sossegado e estabilizar sempre os que estão nas pontas. Porque ao estabilizar os que estão nas pontas, você acaba estabilizando o central no final de todo o processo. Então, olha, o oxigênio tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa compartilhar 2. Porque ao compartilhar 2, eles ficam com 8 elétrons. Então, bora fazer esse compartilhamento aqui. Vou puxar isso para cá. Opa. E bora puxar esse mais para cá. Então, bora compartilhar. Ó. Vou compartilhar esses 2 e compartilhei esses 2. Aí eu vou contar 6 elétrons azuis, eu sempre achei estranho falar azuis.
É azuis, gente? Ou é azuis? É azuis, né? Acho que é azuis. É, eu acho. Azul é. Azuis. Azuis, beleza. Vamos lá. Então tem 6 elétrons azuis. E ele ganhou 2 vermelhos. 6 mais 2, 8. Estabilizou. Aí eu pego e faço exatamente a mesma coisa do lado de cá. Né? Bora fazer a mesma coisa do lado de cá. Lembrando que eu só estou aproximando para vocês visualizarem de forma melhor isso daqui, tá? Aqui também eu faço uma ligação aqui, faço outra ligação aqui. Tem 6 elétrons, com esses 2, 8. Agora eu vou ver se o carbono estabilizou. O carbono tem seus 4 elétrons vermelhos. Ele ganhou 2 desse oxigênio, 4 mais 2, 6. E ganhou 2 desse oxigênio, 6 mais 2, 8. Então todo mundo está com 8 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele está estabilizado. Ok, está perfeito. E como é que eu monto então a fórmula estrutural desse bichinho? Bora recuar aqui para a gente ver onde parou. Olha, mesma coisa. No caso tem 2 ligações para cada lado. Olha como a gente faz 2 ligações. Então eu venho para cá e vou botar. Eu vou até copiar do jeito que está aqui para deixar bonitão. A gente copia de cá e elimina. E aqui, como tem 2 ligações com esse oxigênio, eu boto 2 tracinhos. Como tem 2 ligações com esse, eu boto 2 tracinhos. Tá bom? Pronto. Fiz a molécula do CO2, estabilizada, bonitinha, tudo no bereguedê. Tá vendo? Básico. Agora, bora agora para outra molécula um pouco mais complexa, porque essa molécula ela vai envolver os elétrons do elemento central que vão ficar livres. Até agora, eu não botei esses elétrons livres. Então, todas as estruturas que a gente for representar, ela é exatamente desse mesmo jeito que vocês estão vendo, tá? É igualzinha, dessa forma. Agora, quando a gente vai trabalhar com os elementos que tem um pouquinho de diferença na sua organização, a gente vai ver como é que fica. O caso da água. Tá? A famosa H2O. Certo? Bom, no caso de cá, eu nem vou olhar a tabela, porque a gente já olhou a tabela e já sabe. O hidrogênio, a gente sabe que ele tem um elétron na camada de valência e que ele precisa de um elétron para estabilizar. No caso do oxigênio, eu sei que ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele precisa de 2 elétrons para estabilizar. O oxigênio é um elemento que está em menor quantidade, fica no meio. Mas, lembre, o oxigênio precisa de 2 elétrons e o hidrogênio de 1. Então, se ele precisa de 2 elétrons, ele fica no centro. Então, bora botar aqui o oxigênio, pá, e o hidrogênio dos lados. O hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui. Eu já sei que o hidrogênio tem apenas um elétron para distribuir. E o oxigênio tem 6 elétrons. E aí vou botar daquele jeitinho que eu gosto de organizar. 6 elétrons. Quando a gente vai fazendo a organização eletrônica, olha que barato. Eu vou pegar aqui esse bendito oxigênio, esse bendito átomo de hidrogênio. Vou pegar esse bendito átomo desse oxigênio. Certo? E aí a gente vai fazer a ligação entre eles. Estabilizou desse lado. Agora eu vou fazer esse elétron desse hidrogênio, vou pegar esse outro elétron desse hidrogênio e vou também estabilizar. Estabilizei. Observe o que aconteceu. Eu tenho hidrogênio aqui. O hidrogênio tem um elétron azul e agora ganhou um vermelho. Ficou com 2, estabilizou. O hidrogênio de cá tem um elétron azul, ganhou vermelho. Ficou com 2 e estabilizou. E o oxigênio? O oxigênio tinha 6 elétrons vermelhos, agora tem um azul aqui e mais um azul aqui. 7 e 1, 8. Estabilizou. Aí, a nossa representação, tecnicamente, a gente faria a representação estrutural como vocês viram dos outros, né? Eu boto hidrogênio aqui, boto hidrogênio aqui, boto oxigênio no meio e simplesmente puxo um tracinho. Tá? Então, a gente acaba estabilizando, montando a estrutura dele dessa forma. Só que aconteceu uma coisa diferente em relação ao carbono com o oxigênio aqui. Observou que tem elétrons soltos aqui em cima, gente? Tem elétrons soltos agora, cara. Ó, não tinha isso no carbono. Eu vou até juntar aqui para a gente fazer os parezinhos. Não tinha isso no carbono. Esses elétrons soltos, não importa onde eles estejam soltos, eles vão ficar juntos. Tá?
Se for 4, vão ficar juntos. Se for 6 elétrons, vão ficar juntos. Vão ficar juntos. Só se estiver solto, vão ficar juntos. Acontece que esses elétrons, eles têm um processo que nós chamamos de repulsão. Então, os pares de elétrons, vou botar assim, tá? Para vocês verem que a gente vai trabalhar com os pares de elétrons. Os pares de elétrons, eles vão se repelir. Ou seja, eles vão se afastar o máximo que podem. Ao se afastar o máximo que podem, eles vão também afastar as ligações, ó. Eles vão afastar essas ligações, tá? Eu vou até botar aqui essa representação. Nessa representação, gente, vocês não precisam botar os elétrons não, tá? Eu só estou botando para vocês visualizarem. Eles vão ter essa repulsão. E aí, quando vai ter essa repulsão, eles vão empurrar esses hidrogênios. E aí, esse composto que vocês estão vendo aqui, na verdade, ele vai ser representado dessa forma, ó, com uma pequena inclinação, tá? Por que está tendo essa inclinação, gente? Essa inclinação aqui que vocês estão vendo é justamente por essa repulsão que está tendo aqui. Os elétrons que estão em pares, eles funcionam como um ímã inverso, né? Eles querem empurrar para deixarem o mais distante possível. Aí fica todo mundo aqui, só que eles ficam todo mundo com distância um do outro. Ficam todo mundo numa distância parecida um do outro. E fica todo mundo se repelindo. Aí, nessa repulsão, ele forma esse composto que vocês estão vendo aqui, ó, desse formato. Tá certo, gente? Entendido, pessoal? Vocês compreenderam essa relação? Compreenderam como acontece essa distribuição? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né, pessoal? Se ninguém está falando nada, é porque não está tendo nenhuma dúvida. Eu vou até pegar aqui, ó. Matheus, Pode falar. como é que eu achei a tabela da minha irmã? Achou o quê? A tabela periódica que a minha irmã estudava. Ah, massa! Tava aqui do lado e não tinha visto. Pronto, mandei para vocês, mandei nos dois grupos para vocês visualizarem a imagenzinha como eu tô falando para vocês. Ô, professor, Batei prints aqui e postei. Pode falar. o senhor pode colocar pra gente ver a tela toda? É porque quando Pronto. Aquela toda o senhor qual? tava... É só, tipo, eu quero ver mais pro outro lado, pro lado Aqui só tem essa, ó. esquerdo. Pro outro lado. Eu quero ver a tela aí que o senhor desenhou. Ah, eu Só pra- batei print dela e mandei agora no grupo. Foi? Foi. Ah, então é melhor. Melhor, né? Tá bom, obrigada. Pronto. Então, gente, ó, o que é que eu preciso falar ainda com vocês? Aqui é só as informações básicas. O que é que eu preciso que vocês saibam? Que a ligação covalente é compartilhamento, que ela acontece nesses grupinhos que eu botei para vocês, certo? E quando há elementos formados por ligações covalentes, nós chamamos de moléculas, tá? Eu preciso que vocês entendam como acontecem as ligações covalentes. Elas são compartilhamento de elétron, ou seja, o mesmo elétron que eu tenho eu compartilho com o meu amigo e o elétron dele ele compartilha comigo. É uma troca mútua, certo? Eu dei o exemplo da música, tudo bem que a música apenas uma pessoa está ouvindo, mas pensa que você está com seu colega e você simplesmente pega um fone um do outro. Aí os dois, vocês ficam ouvindo músicas diferentes em cada um dos ouvidos. Então vocês estão compartilhando os elétrons, o seu que você está ouvindo, o seu amigo e o do seu amigo com você. Vocês compartilham de forma diferente, vocês ouvem as duas músicas ao mesmo tempo. Os dois ouvem as duas músicas ao mesmo tempo. Então, nesse caso de cá, é como se os dois átomos tivessem os dois elétrons ao mesmo tempo. Porque simplesmente estão dividindo, estão compartilhando. É isso que acontece nessa relação. E quando isso acontece, a gente faz ligações. Faz a ligação simples quando apenas um elétron é compartilhado, dupla quando 2 elétrons são compartilhados e tripla quando 3 elétrons são compartilhados. Além disso, tem a possibilidade de existirem elementos, mais de 2 elementos compartilhando os elétrons e formando outras estruturas. Nós vimos 2 exemplos, né? O gás carbônico, que é o CO2, né? O dióxido de carbono, e vimos a água, que é o H2O, né? Que é o óxido de nitrogênio, de dinitrogênio. Tá bom, gente? Então a gente viu como acontece. A diferença que tem aqui, que é só um detalhezinho, que é só para vocês associarem, é que no dióxido de carbono, ele não tem elétron livre. Como ele não tem elétron livre, a repulsão deles é igual, ó. As ligações não ficam próximas, elas ficam na maior distância possível entre elas. Na de cada água, como além desses 2 pares de elétrons que fazem as ligações, nós também temos 2 pares de elétrons soltos, eles vão se repelindo na maior distância possível. E ao causar essa repulsão na maior distância possível, eles ficam nesse formato de cá. Bom, é isso que tem basicamente para representar. Na aula que vem,
Aí eu vou mostrar para vocês, falar sobre a ligação metálica e falar as características da ligação covalente. A aula que vem vai ser só sexta-feira, gente. Porque na próxima semana é a nossa avaliação. Se não me falha a memória, é terça, né, gente? Terça é a nossa avaliação. E ela vai cair até esse assunto que eu dei aqui, ó. Eu nem montei a prova, eu vou começar a montar ela essa semana, ou sexta ou sábado. Ou hoje, né? Hoje é sábado. Então, é exatamente esse é o último ponto que vai cair na avaliação. Tá bom? Alguma dúvida sobre esse tópico para a gente finalizar de vez aqui a aula? Não. Não, né? Pronto, então.